Olá, senhores. Vamos prosseguir no tema filiação, revendo alguns tópicos e trabalhando algumas temáticas aparentemente confusas. Então, vamos lá. Quando eu havia apresentado para os senhores uma classificação antiga de filiação, é porque ela não é mais possível de ser feita ou utilizada hoje em dia em razão de texto constitucional expresso que veda qualquer forma de discriminação, estabelecendo a igualdade entre os filhos, não importando a sua origem. Então, quando o texto do artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal determina a plena igualdade de filiação, vedada toda e qualquer discriminação quanto à sua origem, você não faz mais a classificação que era feita antes e que eu passei para os senhores num podcast entre filiação natural, civil, adulterina, espúria, legítima ou ilegítima, né? Socioafetiva. Até algum tempo atrás ainda a gente falava assim, olha, existe a filiação natural, a matrimonial ou decorrente das uniões em que existe o planejamento de um filho, né? O desejo para se ter um filho. Aquelas que são civis, porque são constituídas pelo vínculo da adoção, e as socioafetivas. Na verdade, hoje você pega essa formação toda e joga para as formas de família. Então, lá nas formas de família é que a gente viu que essa vinculação ela se mostra de forma diversa. E é isso que eu gostaria de chamar a atenção dos senhores. Não cabe mais fazer a distinção, porque senão nós incorreríamos no mesmo erro que incorreram antigamente as pessoas quando inculpavam os filhos pelos problemas causados pelos pais. Então, ao chamar o filho de filho adulterino, desculpa, essa expressão está absolutamente incorreta, porque quem praticou adultério foi a mãe ou foi o pai. O filho não tem nada a ver com isso, né? Então, você qualificava o filho em razão de uma circunstância ocorrida na formação da estrutura familiar. Então, vamos deixar claro e deixar essas divergências e essas distinções lá para as formas de sociedade familiar ou de constituição de família que nós já examinamos. E aí que a gente viu que existe uma gama muito distinta. Tanto é que eu expliquei para os senhores, nós temos as famílias aí que se constituem de uma maneira simples, a pessoa quer morar junto e acabou, aí você tem união estável, você tem modalidades nesse sentido. Você tem aqueles ligados pelo casamento, vocês têm aqueles que se constituem pela adoção, que pode ser uma pessoa solteira, pode ser uma pessoa casada, não importa se é união homoafetiva, se não é. Então, existem diversas formas. Tem a família constituída pelo vínculo da socioafetividade. É por isso que o Paulo Lobo diz que, na verdade, a filiação ela é uma construção. Ela é uma construção porque decorre da estrutura que existe por detrás. E também porque essa afetividade e essa construção ela vai sendo feita enquanto você é pai ou filho. Existe um processo, você não nasce pronto, sou filho de fulano, Beltrano também é, fantástico, mas se comportam como, exercem como a questão da filiação, assim como tem a paternidade responsável, senhores, a contraprestação é devida, tem que ter a filiação responsável. E a gente está muito longe disso. Por enquanto só existe cobrança de um lado, né? Então, todos os direitos garantidos à filiação e você cobra a paternidade responsável. A gente passou de um polo para o outro extremo, que é, como eu sempre falo para vocês, que é usual acontecer. Se você sai de um extremo, você cai no outro até o pêndulo chegar aí no meio e a gente conseguir estabelecer o equilíbrio se alguém não chutar o pêndulo novamente, né? Então, no movimento do direito de família, você também tem isso. Você saiu de um extremo, em que, na verdade, era a questão matrimonial é importante e os filhos eram consequência, então você qualificava os filhos, e hoje você reverteu. Os filhos são importantes, todo mundo tem obrigação, não importa qual a natureza dessa paternidade, você até presume. Então, além daqueles casos expressos, você pode até reconhecer espontaneamente paternidade, como a gente viu no último podcast. Quer dizer, desde que aquele filho fique protegido, desde que aquela criança esteja protegida, pouco importa ao Estado quem está assumindo a paternidade, seja ela correspondente a uma verdade genética ou biológica ou não, tá?
Esclarecidos isso, porque não pode ter essa divergência, então a gente não qualifica mais a filiação. Eu não posso dizer que é uma filiação natural, a gente ainda incorre nesse equívoco, mas no sentido de dizer, olha, o filho não foi um filho, entre aspas, planejado, né? Nasceu de uma união, então, na verdade, qualifica essa união, né? O filho existindo ou não, ele é decorrência daquela união. Estabelecido isso e considerado que a gente já tinha examinado as presunções de paternidade, né? Porque eu falei que não há presunção de maternidade, pelo menos por enquanto, a presunção de maternidade ela pode ser relativizada sim. Você pode fazer provas, pode fazer exame genético, isso a gente vai examinar mais à frente, mas ainda há uma determinação de que aquela que gera é a mãe. E agora que vai vir a confusão. Nós temos duas técnicas que confundem um pouco: a inseminação artificial homóloga e a inseminação artificial heteróloga. Então, nós temos aí duas modalidades que permitem que o casal, porque o casal tanto faz masculino, feminino, que venha a ter filhos, mesmo com impedimento pessoal ou pela estrutura do casal, não sendo possível a geração. Nesse caso, você pode valer-se de uma inseminação artificial homóloga. Na homóloga são utilizados os materiais genéticos daqueles que fazem parte do casal. Então, na verdade, aqui o que você tem muitas vezes é uma incompatibilidade ou na procriação, né? Não é no sexo, é na procriação, a incompatibilidade. Então, será necessário o manuseio in vitro, o estabelecimento, fazer algum tipo de correção no laboratório, para que depois esse embrião seja colocado no útero da mãe ou ocorra a chamada gestação por substituição, tá? Também o útero solidário, como alguns chamam, que perde um pouco esse caráter, mas fica aí a nomenclatura mais usual, a gestação por substituição. The People conhece como barriga de aluguel, né? Já explicando de cara e de plano que no Brasil a impossibilidade é absoluta de comercialização deste tipo de material e tudo que disser respeito à vida está proibida a comercialização. O senhor não paga, nem recebe para doar sangue, o senhor não recebe para doar sêmen, o senhor não recebe para doar, as mulheres não recebem para doar óvulo. Então, está vedado para doar leite materno. Tudo que disser respeito à vida não pode ser objeto de mercantilização, né? Nesse aspecto, na inseminação artificial homóloga, como você utiliza o material genético desses pais que querem ter esse filho, portanto, existe um projeto de parentalidade, existe um projeto de ser pai, de ser mãe e de ter filhos, não há qualquer impacto social mais relevante. Irá existir esse impacto se a mulher não tiver condições de levar adiante a gestação, porque aí vai entrar a gestação por substituição. Então vamos supor, um exemplo em que na verdade o problema não esteja no meu óvulo, eu não consigo levar adiante a gestação. Então não é uma questão de incompatibilidade, produz os embriões com material genético nosso, fantástico, mas se eu for engravidar, isso não vai para frente. Existe algum problema, eu não consigo levar a gestação adiante. É o caso de se falar em gestação por substituição. No Brasil, só é permitida a gestação por substituição entre pessoas que têm vínculo sanguíneo. Primeira coisa. Segunda coisa, nós não temos uma previsão legal sobre o tema. O que nós temos são resoluções do Conselho Federal de Medicina, que, na ausência de uma previsão legal expressa, ficam valendo como normativas dirigidas aos médicos, que, portanto, não aceitarão outra modalidade, já que não tem lei permitindo ou vedando, não aceitarão outra modalidade de gestação que não aquelas permitidas pelo Conselho Federal de Medicina. De há pouco eu peguei um texto muito interessante sobre a gestação por substituição, só que tomem cuidado com isso. Ele foi publicado há uma semana atrás, mas ele foi elaborado há 7 anos atrás. E aí houve um equívoco que, obviamente, eu percebi mais
talvez os senhores às vezes consultando não percebam, se referiu à legislação já revogada. Então, aquela resolução que ele mencionava do Conselho Federal de Medicina já não está mais em vigor. Em 2017 houve a substituição. Nós tivemos uma resolução em 2010, uma resolução em 2013, estamos na resolução número 2168 de 2017, do Conselho Federal de Medicina. 2168 de 2017, que amplia essa ideia aí de barriga de aluguel, né, ou de gestação por substituição, porque aqui o povo usa essa expressão de uma forma corriqueira, mas já acabei de falar para vocês, não cabe a mercantilização. E aqui a ideia da gravidez é sempre permitir que ela seja feita por parentes. E existem aí algumas normativas que eu gostaria de passar para vocês. Então agora você tem uma ampliação dessa seção de útero, que é como eu gosto de chamar, nessa seção temporária de útero. A regra permitia avó, irmã, mãe, tia, prima. Foi incluído. Agora foi incluído sobrinha e filha. Então você tem uma rede feminina aí substancial dentro da casa para conseguir fazer uma bagunça tremenda, né? Já vamos deixar isso bem claro. A bagunça do duplo parentesco vai existir. Mas, Marilena, o material genético não é meu, é seu. Tá, mas foi você que gerou. Se você é minha prima, você vai se sentir um pouco mãe. Nós temos uma série de probleminhas aí com relação a esse tipo de gestação. O Brasil adotou aqui a legislação italiana, ele seguiu a legislação italiana, que, como eu já mencionei para os senhores, ela costuma adotar ali uma restrição, ela é bem mais restritiva que a brasileira, mas ela fica ali entre avó, mãe, filha e neta. Você fala assim, mas se puder, quem garante que vai devolver? Porque lá funciona a regra de que mãe não é aquela que dá a luz, como é aqui no Brasil. Mãe é aquela que dá a luz. Então, veja, e é por isso que eu contesto um pouco a professora Maria Berenice Dias. Nós temos, na verdade, ela chama de verdade biológica, só que nós temos uma realidade genética, uma realidade biológica e uma socioafetiva. É capaz de uma pessoa possuir 3 mães. Aquela que cedeu o óvulo porque o meu não dá. Aquela que gestou porque eu não posso. E eu que quero filho. Tecnicamente, no direito brasileiro, mãe é quem deu a luz. Só que se a gente pedir o exame de DNA, né, não vai ser a mãe. Mãe vai ser aquela que deu o material genético e nem tá aí. E eu? Por isso que quando a gente estabeleceu vínculos e formas de família, foi falado tanto da importância da socioafetividade, porque você não pode ter esses 2 critérios. E hoje o critério preponderante é biológico. Você sempre fica em busca do seu parâmetro a verdade biológica. Sempre. A socioafetiva ela é como se fosse uma remanescente. Já que não pode ter a biológica, você tem a socioafetiva. Não pode ser dessa forma, né? No meu modo de entender. Né? Então, tá aí. Para que tenhamos essa seção temporária de útero, existem também algumas condições estabelecidas, né? Então, a idade máxima. Veja, aí você tem o descarte de embriões, que foi reduzido de 5 para 3 anos. Depois disso, pelo custo da manutenção dos embriões, eles são descartados, portanto, você está coisificando, você trata como coisa o embrião. Aqui fica muito claro no Conselho Federal de Medicina que é tratado como equivalente a coisa, porque entende-se que só há a perspectiva de pessoa quando houver anidação, colocação do embrião, ficar ali colado no útero da mulher, começando então a gestação. Então, se o embrião está fora, é coisa, ainda que com uma expectativa de vida humana, não tem garantias maiores. A gente não tutelou e não cuidou, não regrou essa situação.
Eu queria achar que a limitação dos 50 anos, não tô achando. Que agora tem a regra dos 50, né? Que antes era 40, tá aqui. Estão antes os prazos para a idade máxima de doador na reprodução assistida, 35 anos para mulheres, 50 anos para homens. Então o homem só pode fazer doação de sêmen até os 50 anos, já vou avisando que não vão querer bem antes disso. A idade máxima para as mulheres receberem embriões é de 50 anos também. Essa que subiu um pouquinho. Pode ter exceção? Pode, tá? Então, antes a idade máxima para a mulher receber embrião era 40, agora é 50 anos. Né? Então, seria aquela gravidez de risco? Não necessariamente, né, gente? Tem gente com menos idade, menos saudável, tem gente com mais idade, mais saudável, mas aí é uma questão também de preservação e isso fica a critério dos médicos, né? Então, quem vai falar sobre isso não sou eu, também não vai ser você, são os médicos que acabam aí autorizando ou não esse tipo de gestação por substituição. Ficou esclarecido? Então, a gestação por substituição pode ocorrer dentro da inseminação artificial homóloga? Ela pode sim, porque na verdade você está usando o material genético dos dois. A gestação foi só o veículo. Só que agora a gente tem um probleminha, porque você tem aquela declaração de nascido vivo, feito nos hospitais, que só pode ser declarado ali a mãe biológica. Então nós vamos ter um probleminha registral com essa criança. Nasceu no hospital, tem 3 mães, se você quiser colocar dessa forma, porque a gente está fazendo hoje uma distinção, né? Você tem a doadora genética, né? Você tem aí a genitora e você tem a mãe. Mãe ficou a sócia afetiva, que arrumou essa confusão toda. A doadora genética doou o óvulo já saiu da história. Tá? Aí a genitora é aquela que deu a luz. E mãe é aquela que quer criar e efetivamente estabelecer o vínculo afetivo e tudo mais com essa criança. Já me perguntaram antes se há obrigação de manutenção. Obrigação não tem. Geralmente se estabelece, até porque são da própria família, né? Mas geralmente se estabelece aí, no Brasil é proibido a barriga de aluguel de terceiro, né? Então se estabelece aí uma convivência. É óbvio que aquela que quer o filho vai ter que arcar com todos os custos, né? Para Natal, tudo que for necessário para manter tanto a mãe bem como o futuro filho. Isso me parece óbvio. Tá ok? Os pais têm direito a saber quem foi o doador. Agora vamos na heteróloga, que aí vai ficar mais claro, né? Da homóloga, paramos por aqui, é o que nós tínhamos para falar. Inseminação artificial heteróloga. Aí existe algum comprometimento genético. Não dá para usar o meu óvulo, não dá para usar o sêmen dele. Então aqui a gente vai precisar de contribuição genética de terceiro, independentemente de uso de gestação ou sessão temporária de útero. Aqui eu preciso da contribuição genética de terceiro. Então, aqui eu posso ter um filho, sim, né? Com o meu marido, ele assume a paternidade porque ele concorda com a inseminação. Então, existe texto expresso dele concordando com a inseminação artificial, sabendo que o material genético não é dele. Eu posso escolher o doador de sêmen? De forma alguma. As clínicas elas têm uma série de critérios éticos para obedecerem. E elas vão fazer ali o afunilamento e estabelecer essa inseminação artificial heteróloga, geralmente pela proximidade física com o casal. O que, no meu modo de entender, não deixa de se manter um certo preconceito, né? Porque você incentiva as adoções as mais diversas, não importando a raça, mas na hora de ter um filho, você volta para aquele núcleo conservador de querer ter um filho mais parecido com você, que cause menor impacto social, então você está discriminando a adoção. Se você está dizendo que causa menor impacto social, é porque existe um preconceito em relação à adoção, sim. Né? Deixando isso de lado, na inseminação artificial heteróloga, senão não dá para embolar todos, né? Na inseminação artificial heteróloga, você tem exatamente a presença, portanto, de um terceiro elemento,
ou às vezes até de 1/4, se não pode nem o meu óvulo, nem o sêmen dele, a gente vai pegar aí doadores externos, né? Você fala assim, mas Mariana, por que isso? Porque às vezes eu não, o meu óvulo tá ótimo, mas o sêmen dele não, e eu quero ser mãe. Mas esse não é um capricho? Eu já não falei para todos os senhores que a gente não deve julgar os valores e as prioridades de cada um? Não nos cabe fazer isso. O que nos cabe aqui é orientar dentro daquilo que é possível não fazer, compreender aquilo que é o essencial para a pessoa. Muitos casamentos já chegaram ao fim de tanto investimento de uma das partes, a outra acabou se cansando na ideia de ter filhos. Sendo que você tem outras modalidades à disposição, sim, mas a pessoa queria sentir-se mãe. Então, não é algo que você possa desprezar e falar assim, isso daí é um absurdo. Você pode ter o seu juízo de valor. Uma vez que não há impedimento legal, e isso daqui está estabelecido, não tem por que negar isso à pessoa. Nós temos a tecnologia para isso? Temos. Temos a tecnologia para minimizar, inclusive, eventuais riscos? Também temos. Então, por que negar? Porque é um absurdo. Sob a ótica de quem? Quem é o dono da verdade aqui? Você vai pautar a vida alheia? Senhores, a intromissão do Estado na esfera do direito de família já é algo temerário, né? Para não dizer outra coisa, né? É muito ruinoso. Ele sempre dá palpite naquilo que não deve. Na esfera de direito de família, é uma coisa mais atrapalhada do que a outra. O Estado deveria recuar. Essa é a esfera mais privada do ser humano. Por favor, a sua função é preservar a criança e dar autonomia e os limites em que esse casamento pode operar, ou essa união pode operar. Nada mais. Mas a gente tem sim uma série de limites que são fornecidos, né, e estabelecidos. Na inseminação artificial heteróloga, você tem lá o cidadão que fez a doação de sêmen e assinou um contrato com o laboratório garantindo o sigilo com relação a ele. Você também tem o direito constitucional e fundamental da pessoa à sua própria identidade. Então, os senhores não têm a menor dúvida que essa criança, quando completar os seus 18 anos, se for antes só com autorização, tá? Do Ministério Público, que tem que ser representado ali pelo Ministério Público, está muito claro, vai poder pedir antes, com 16, bem que eu acho que aí é meio complicado, mas aos 18 você já tem a sua autonomia. Então aí você tem o direito de saber a sua verdade genética? Tem. Isso vai transformar outra pessoa em pai? Não, não vai. Quando que ele pode ser pai? Nunca. Ele foi doador. Ele doou material genético. Isso é tão claro em outros países, é tão confuso aqui. O cidadão foi lá e fez uma doação de material genético. Ele não quer compromisso com aquilo que virá daquele material genético. Ele fez uma doação. Mas, Maria Helena, isso daí é vaidade. Não, ele está ajudando tanta gente que quer ser pai, quer ser mãe. Não vejo por esse aspecto da vaidade. No entendimento dele, ele está fazendo uma coisa boa. Fez lá a doação. Já imaginou? O cidadão está lá casado, ou mora junto, ou possui uma união homoafetiva, vai, bate alguém na porta e fala, sou seu filho? Então, tem direito a saber a verdade genética? Tem sim direito a saber a verdade genética, a verdade biológica, mas não a chamar de pai ou mãe quem não figura como pai ou mãe. Entendam, né? De novo, o grande imbróglio é a forma cultural que a gente trata o tema. É a cultura, é a maneira como você vai criá-los. Você vai esconder? Vai ficar mais difícil. Mas Marilena, se eu não esconder, como é que eu não vou negar o acesso? Você não tem acesso. É muito fácil. Filho, vai ter que esperar os 18 para você ter acesso. Pensa o contrário. Porque assim como você tem o direito garantido ao filho, por que você não tem esse direito garantido ao doador? O contrato então só vale para um lado, para o outro pode romper. Esse doador de sêmen quer saber quem são os filhos dele que estão aí pelo mundo. Ele não pode? Não, mas ele quer para quê? Mas ele quer saber. Não, mas tem que ter um porquê. O filho basta querer saber. E pode. Ele não pode.
Lembra daquele episódio, acho que passou até no Fanático Show da Vítima, ou em algum outro programa, de um holandês que tinha feito não sei quantas doações de sêmen e tinha foto de todos os filhos dele na casa? Deram para ele por quê? Porque entenderam equivalência, né? Se os filhos têm direito à perfeita identidade, ele pediu o direito de saber quem recebeu o sêmen em doação e se isso frutificou ou não, não interferiu na vida de ninguém, só queria saber. Ele é uma pessoa sozinha, ou tornou-se assim por alguma razão, não sei, circunstâncias da vida daquele doador, e ele quis saber quantas pessoas ou quanta alegria por aí, diversidade, ele tinha permitido. Perfeito. O tribunal holandês autorizou. Então, essas coisas a gente está muito longe de uma maturidade ainda. Mas a inseminação artificial heteróloga existe? Existe. Agora, imagina naquele caso do Abdel Nassif, que nós tivemos dois probleminhas. Os estupros e a alteração do material genético. Porque muitas vezes era inseminação artificial homóloga. E ele substituiu o sêmen do marido pelo dele. Então, a gente tem um problema grave aí de paternidade e de violação, né? Acho que de uma das formas mais horrorosas de violação, e aí estou fazendo um juízo de valor sim, me dou esse direito, uma das formas mais horrorosas de violação que pode ter, porque foi uma violação ao corpo da mulher, ao desejo do casal e à ética profissional. O cidadão conseguiu ali fazer um belo de um combo, né? E pior que quando saiu, quando foi preso, trataram de descartar os embriões sedentários que existiam por lá e outros, exatamente para que não fizesse prova contra ele, né? Mas essa é uma questão criminal e a falta de tato foi do pessoal da esfera criminal, né? Mas vamos lá. A inseminação artificial heteróloga, voltando para o nosso tema, você pode fazer sim, com a contribuição do outro. Esse outro não é pai, nunca será pai. Pode vir a conhecer? Pode. Temos casos complexos. Por que se mantém todo o cadastro? Caso haja problema de saúde. A necessidade de um transplante de medula óssea, por exemplo. Você vai ter que recorrer ao genético. A probabilidade de compatibilidade é mínima daqueles doadores que não são os que realmente contribuíram geneticamente. Então você vai ter que ir atrás daqueles pais. É por isso que eu fiz a divisão entre genético, biológico e socioafetivo, tá? Então, socioafetivos são aqueles que pediram, podem até ter contribuído total ou parcialmente com material genético. Aí você vai ter o biológico, pode, no caso, sou eu, não necessariamente ele, e o genético, que é um terceiro. Essa é a inseminação artificial heteróloga. Para quem gosta de estudar o tema, eu recomendo algumas leituras bem interessantes, porque nós temos diversas metodologias. Tem gente que acha que só tem uma, que é o bebê de proveta, né? A inseminação in vitro. Não, você tem o GIPS, tem outras metodologias. Então, estudem, quem curte o assunto, tem outras metodologias. Dentro da inseminação artificial heteróloga, você ainda tem uma variável. O primeiro bebê de proveta foi a Louise Brown, na Inglaterra. No Brasil, no Paraná, em 1984. A Louise Brown foi em 1978, salvo engano meu. E no Paraná, em 1984, é que nasceu o primeiro bebê de proveta, tá? Portanto, já tem idade suficiente, hein? E durante todo esse período, ninguém fez lei sobre o assunto, hein? Os tribunais tiveram que se virar com a lei de introdução às normas do direito brasileiro, para cada um que batia as portas do tribunal pleiteando a sua perfeita identidade, até chegar ao entendimento do STJ. Então, é muito custoso e muito estressante na área de direito de família essa ausência de legislação, porque submete as pessoas a um estresse que seria desnecessário se houvesse um pouquinho mais de sensibilidade. Então, está aí presente a resolução do Conselho Federal de Medicina na Inseminação Artificial Homóloga. Na heteróloga, nós temos esse probleminha ainda de que você não vai mais poder
presumir paternidade por exame de DNA, né? Se foi por inseminação. Então, teria que existir alguma forma de identificarmos como se deu esse nascimento. Foi por inseminação ou não? Porque entendam, gente, tudo bem que eu não possa discriminar a origem da filiação, perfeito. Mas eu tenho que saber se a origem foi por inseminação. Porque senão, se essa pessoa fizer um exame de DNA, vai dar negativo com o pai. E vai estar errado. Se é por inseminação, não pode ter presunção. Entenderam? E não poderia ter a presunção e não poderia ser válido o exame de DNA. Por que não presunção? Porque pai, para aceitar a inseminação artificial com material genético terceiro, ele deu consentimento expresso, então não tem nada presumido. Foi expresso. E digo mais, hein? Você tem ainda a possibilidade da paternidade pós-mortem, porque ele autoriza ali a utilização dos embriões pelo prazo, agora de 3 anos. Então, se ele vier a falecer antes, tecnicamente a mulher pode ter esse filho, sim. Ou os outros podem se opor? Essa é uma boa questão, né? A mulher pode ter esse filho? O embrião tá lá, parado. É dela. O marido morreu. Ela quer ser mãe novamente. Ela vai poder ter esse filho? Se ele deixou expresso que sim, sim. Ela faz a inseminação é feita, e isso a gente chama de paternidade pós-mortem. Né? O pai já morreu, falecido ele, nasce a criança. O duro é nascer 2 anos depois, mas aí a gente vai ver os impactos disso na sucessão, que é uma outra história que virá só no semestre que vem. Né? Então, tá aqui a questãozinha das presunções e dos problemas que a gente vê com relação à inseminação artificial. O sigilo da inseminação e do doador também vai impactar no que diz respeito aos impedimentos matrimoniais, né? Porque só vai saber a hora que souber ali quem é o doador. Aí você vai ver que é pai, né? Você não, né? Talvez oficial de cartório, e aí não vai ser possível fazer o casamento. Não sabe quem é o doador, né? É um contrato sigiloso, mas se houver na averbação ou no registro, ou em qualquer lugar, o apontamento disso, então aí fica fácil evitar essa confusão, tá? As presunções de filiação na união estável obviamente estende-se, né? Porque assim como você estende no casamento, você estende na união estável. Em relação ao parto anônimo, eu vou fazer um podcast apenas para falar do assunto. Não vou tratar do tema. E no próximo encontro a gente fala sobre a prova da filiação. Que é aí que vamos entrar nessas questões registrais, porque também tem aqueles pais registrais, né? Os que fazem um reconhecimento espontâneo, vão lá, reconhecem que são pais, a gente chama de pais registrais, né? E na verdade a gente tem aí outras consequências, tá bom? E a gente começa, portanto, fala da prova de filiação e eu já começo a falar da adoção, da posse do estado de filiação e da adoção, antes da gente falar nas formas de impugnação. Tá feito? Senhores, fiquem bem, cuidem-se, abraços virtuais a todos.